Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o jogo envolvendo Santos e Internacional, uma grande vitória do Inter fora de casa, jogando lá na Vila Belmiro, com o Santos, com o Neymar completo ali, com todos os jogadores. E vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo. Foi um jogo que repercutiu bastante, principalmente por causa do comportamento ali do Neymar depois do jogo. Vamos tentar falar sobre falar sobre isso também, mas falar também do jogo e da situação do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, foi uma vitória muito boa do Internacional, muito importante do Internacional, né, jogando fora de casa. E num jogo que foi um jogo bastante equilibrado, na minha visão, né? Não foi um jogo onde o Santos jogou mal, o Santos jogou bem, acho que o Neymar também jogou bem, só que foi um jogo disputado, onde você aqui no Campeonato Brasileiro tem equipes que se equilibram e que os jogos são sempre muito difíceis, né? E eu acho que o Santos mostrou muita competitividade, acho que o Neymar também jogou bem, né? Lembrando que o Santos é um time que contratou bastante jogadores, então ele tem ali um elenco caro, um elenco que tem várias peças, né? Trouxe vários jogadores, né? E isso se está funcionando, a gente está vendo até agora que não está funcionando, né? Eles têm tentado ali várias coisas, né? E a torcida ainda fica na expectativa de que chegue mais jogadores, né? Mas de forma geral, se a gente for analisar, o Santos é um dos clubes que mais contrataram aí na Série A desse ano, né? Trouxeram vários jogadores, inclusive o Neymar também, né? Que é um reforço aí de luxo, né? Mas a coisa não tem funcionado. Então foi um jogo equilibrado, onde o Internacional abriu o placar no primeiro tempo, depois no segundo tempo fez 2-0. E no final do jogo ali o Santos conseguiu fazer o 2-1, depois ali com 40, acho que estava nos acréscimos, já ainda teve uma bola do Neymar, que ela passou em cima da linha ali, mas ela não entrou, né? O Neymar até chegou a comemorar e de fato a bola não entrou, né? No VAR lá pelas imagens mostrou, mas um jogo difícil, um jogo equilibrado. O Santos criou bastante, né? O Internacional também, e daí essa vitória do Inter. Bom, a gente analisando o contexto do futebol brasileiro, eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? O Internacional, no começo desse campeonato, aqui mesmo no canal, eu fiz vários vídeos aqui falando que eu considerava o Inter como um time aí que era candidato ao título, né? E tem bons jogadores e tudo mais, tem um elenco interessante, equilibrado e que iria brigar lá em cima, na minha opinião. A questão do Cruzeiro está liderando hoje, acho que é uma surpresa, não se esperava que o Cruzeiro fosse ter um bom desempenho tão cedo, né? Acho que esperava que fosse demorar um pouco mais para esse time deles entrosar ali, começar a ganhar um corpo, uma espinha dorsal do que seria o time, né? Mas está funcionando, está dando certo, está na liderança, é uma surpresa, né? Sempre no Brasileirão a gente tem surpresas. E o Internacional começou bem, depois deu uma queda e tal, e agora a gente está vendo, somente depois dessa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes, o time retornando. Então, assim, o campeonato é muito difícil, porque o Santos fazendo uma boa partida, com os seus principais jogadores lá, com o Neymar inteiro, o Roleiser jogando bem ali, né, no meio campo e também no meio atacante, né, vamos falar assim, mas não conseguiu vencer o Internacional jogando em casa, não conseguiu se impor, porque o time do Inter tem bons talentos, né, tem bons jogadores ali, que também vão fazer diferença, né, e essa vitória em cima do Santos já fez com que o Internacional já projetasse outras coisas, né, ele estava lá na parte de baixo da tabela, e já subiu bastante, então agora já está começando a mirar ali em Libertadores, e uma condição melhor dentro do campeonato, isso é normal, e a gente vê o equilíbrio ali, se o time consegue vencer 3 partidas, ele já está na parte de cima, né? Então acho que muita coisa ainda vai mudar, né? Até em relação ao campeonato mesmo. O Cruzeiro, eu já citei aqui em outros momentos aqui no canal, falando que o Cruzeiro está numa fase boa, mas pode ser que isso não vai continuar até o final do campeonato, né? Já tropeçaram lá contra o Corinthians, né? Empataram fora de casa.
apesar de ser um resultado, entre aspas, bom, empatar com um time grande como o Corinthians fora de casa, mas o Corinthians não está numa grande fase. Então, o campeonato vive, né, desse equilíbrio, desses altos e baixos. E o Santos, de certa maneira, vive uma fase muito ruim novamente, né? Parece que a coisa ia mudar depois ali que venceu o Flamengo, né? Aquela grande vitória. O Flamengo aí, que é um dos clubes mais poderosos aí, o Neymar jogando bem, conseguiu uma vitória em casa e depois já tomou uma sapatada lá do Mirassol, né? E agora novamente uma derrota contra o Internacional. O Santos vai jogar agora contra o Sport Recife, né? Na Ilha do Retiro, e o Sport é o lanterna do campeonato, né? Faz um campeonato muito ruim, não consegue vencer os jogos, né? Então, assim, vai ser uma decisão, vai ser uma final. E aí a gente vê, o Santos tem um time legal, tem um time interessante, acho que no papel o time do Santos é muito melhor que a do Sport, mas no Campeonato Brasileiro a coisa pode se equilibrar, né? O Sport pode ali, jogando em casa, crescer contra o Santos e conseguir a vitória, né? O Santos está num momento não muito bom assim na temporada, né? A temporada inteira foi ruim, mas vamos dizer, no campeonato, né, voltou a ter um momento ruim, então a coisa pode mudar. Então, assim, essa é a tônica do Campeonato Brasileiro. Bom, eu queria comentar aqui também sobre a questão lá do Neymar, né, da briga dele com o torcedor depois do jogo. Viralizou muito um vídeo dele discutindo, né, com o torcedor, e depois esse torcedor ele já está participando de uma série de programas aí, né, esportivos, então com certeza ele vai aparecer muito na mídia aí, pelo menos essa semana ali, né? E é impressionante como o Neymar permite, né, que as pessoas entrem na mente dele de forma muito fácil, né? E a gente não está falando de um cara que ele está começando a carreira esse ano, que ele subiu profissional esse ano, né? Tá falando de jogador aí que já disputou 3 Copas do Mundo, né? Que já disputou Champions League, já foi campeão da Libertadores, já jogou nos principais clubes aí do futebol mundial, né? E eu acho lamentável, né? Eu acho que o torcedor está no papel dele, o torcedor reclama mesmo, o cara pagou o ingresso, está ali para reclamar. Agora, o cara sair do campo para ir lá bater boca com o torcedor, eu acho demais, assim, né? Na minha opinião, acho que é desnecessário, né? O Neymar não tem que provar nada para ninguém, não tem que responder nada para ninguém, né? Ele tem uma carreira consolidada, é um grande nome do futebol, uma grande lenda, né? Até acredito, vejo dessa maneira, né? Um cara que tem muito talento. Está devendo no Santos, é fato, né? Não jogou ainda tudo o que custou o Neymar, né? Se você conversa com os torcedores do Santos, fala que uma grande parte fala que está tudo certo, que o Neymar está dando lucro, porque trouxe muita mídia e que o clube está revertendo isso, né, em receita. Eu não acredito, não sei se isso é verdade, a gente escuta muitos rumores, né? O projeto Santos é um projeto muito caro, um elenco muito caro que não tem respondido dentro de campo e ainda acredita nessa fórmula mágica, né, que a gente via aqui no futebol brasileiro nos anos 90, de trazer jogadores ali no meio da competição para reverter uma situação, né, e tentar ganhar alguma coisa. Não tem um planejamento ao longo prazo, né? Quando a gente vê ali, somente com a chegada do Neymar ficou muito exposto. As estruturas ali da Vila Belmiro não são estruturas de ponta, né? Pensando no centro de treinamento, academia ali, toda a estrutura ali física mesmo ali, né? Tem até um assunto do pai do Neymar construir um CT, enfim, é uma relação nebulosa ali entre o Neymar e o Santos, né? O Santos ainda não é SAF, mas se cogita muito que vire SAF, né? E nesse processo de virar SAF, né? Qual seria o papel aí da família do Neymar nesse processo? Mas de fato esse projeto Santos não tem mostrado resultados num campeonato que é muito difícil, né? Muito disputado, e o Santos infelizmente está lutando ali para não ser rebaixado. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre esse jogo, uma grande vitória do Internacional, né, subindo aí na tabela, o Santos novamente na zona de rebaixamento e vai lutar até o final, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.